Essa lição nós vamos fazer em 2 aulas, provavelmente, porque ela é extensa e tem conceitos assim bastante interessantes que vão nos levar a uma reflexão, né? Nós viemos discutindo fluidos, desencarnação, nós discutimos os fluidos, nós começamos a falar agora então da questão da mistura dos fluidos. A semana passada a gente já falou alguma coisa da interferência do pensamento de um sobre o outro, né? Da influência que nós podemos causar no semelhante. Então, hoje nós vamos falar da simbiose. E primeiro ele vai fazer uma abordagem do que é simbiose, usando alguns exemplos da natureza. Depois ele leva, sabiamente, para o plano espiritual, a simbiose de encarnado com encarnado, a simbiose de encarnado com desencarnado. Então vamos lá. O princípio inteligente que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização em favor do sustento próprio. Então, o que era o princípio inteligente? É aquilo que começou e foi passando por todas as escalas evolutivas: mineral, bactérias, vírus, vegetal, animal, algas, passando por todas essas experiências. Cada vez que o animal desencarna, nós falamos, ele vai até o plano espiritual, adquire, melhora um pouquinho a sua consciência e retorna. Ele faz uma evolução lá também. E é o que ele está dizendo aqui, que esse princípio inteligente, nesse ciclo terra, plano espiritual, no plano espiritual ele foi adquirindo meios de melhorar cada vez mais que ele retornasse aqui no planeta Terra. Por exemplo, no mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, quer dizer, isso é uma estrutura, é uma célula vegetal, que tem no seu interior o pigmento verde, que nós chamamos de clorofila, que inclusive algumas pessoas conseguem extrair dos vegetais fazendo sucos, considerando como uma fonte de elementos rejuvenescedores e desintoxicantes do corpo. Essa estrutura celular das plantas aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? É utilizar a luz solar para produzir a sua energia de sustentação, entrando num ciclo de consumo de oxigênio, produção de CO2 numa parte do dia e o ciclo inverso em outra parte, absorvendo então a energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. Já no domínio de certas bactérias, inteirou-se no processo da quimiossíntese, ou seja, é a síntese de compostos químicos, moléculas químicas que as bactérias são capazes de sintetizar. E é muito fácil perceber a ação de uma bactéria no nosso corpo sintetizando essas moléculas quando nós pegamos uma infecção de garganta. Logo que a infecção se instala e leva a um processo secretivo, nós sentimos uma indisposição muito grande, dá uma vontade de ficar deitado, começamos a sentir um quadro febril. São os produtos químicos das bactérias que estão mexendo com o nosso corpo e causando muitas vezes essas sensações. Então as bactérias se especializam em produzir essa energia química devido à oxidação de compostos, ou seja, utilizando o oxigênio para isso. Entre os seres superiores, consagrou-se a biossíntese, ou seja, a síntese de material biológico, em câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física, para garantir a segurança própria sob o ponto de vista material e energético. Como a substância química pode garantir a segurança? Pode ser uma segurança interna, que eu produzo moléculas químicas que vão se contrapor às toxinas provenientes do ambiente. Então, o fígado, por exemplo, produz um ácido chamado glicurônico, que é um ácido que absorve todas as toxinas que a gente
ingere. Porque quando nós ingerimos, por exemplo, um sorvete, que é uma coisa deliciosa, se formos olhar a composição de uma embalagem, nós vamos observar que é acidulante, é espessante, é aromatizante, é flavorizante e o sabor imitação de alguma coisa. Ou seja, uma doce ilusão, com bastante açúcar, delicioso por sinal, refrescante. Mas uma série de substâncias que o corpo biológico não reconhece. E o fígado vai ter que trabalhar para se livrar desses produtos ao longo do tempo. E isso para todas as substâncias químicas que nós ingerimos, inclusive medicamentos. Então o meu corpo, o seu corpo e de todos os organismos envolvidos, eles têm um fígado adaptado a produzir substâncias químicas, fazer a biossíntese de moléculas que vão proteger a estrutura corporal, por exemplo. Ou animais, o gambá, que quando se sente ameaçado, libera um cheiro horroroso, espantando o perigo. Né? Ou borboletas que adquirem, tem uma borboleta muito interessante, que se você olhá-la com as duas asas abertas, você imagina que são olhos de coruja. E isso, qualquer passarinho que vem vê aqueles olhos enormes, ele se assusta, acha que é um predador. Quer dizer, ela se mimetiza às vezes o ambiente, liberando substâncias químicas para se proteger. E além disso, essas substâncias químicas vão produzir energia que mantém os corpos. Tudo isso foi sendo aprimorado ao longo da evolução. Habituado aos fenômenos do anabolismo. O que é o anabolismo? É a construção. Quando nós estamos na infância, como a Nicole, por exemplo, ela está construindo músculos, ela está em pleno estado anabólico. Já como eu, que já estou um pouco mais avançada, já entrei num processo chamado de catabólico. Começo a perder músculo, ganhar gordura, ganhar o que não presta e perder o que precisava manter. Isso é um processo normal, onde o catabolismo ele vai predominando sobre a construção. E quando nós passamos de uma certa idade bem avançada, depois dos 80 anos, nós começamos a perder peso, mesmo que nos alimentamos, espontaneamente, indicando que é uma fase feliz, que você come e não engorda, né? Mas é indicando que o corpo entrou num processo catabólico mais acentuado, que vai culminar com o processo de desencarnação. Então, habituado aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos de que se nutre e do catabolismo na desassimilação respectiva, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica, através dos alimentos necessários à restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores orgânicos. Até aí é manter corpo, mas os animais, as estruturas não são corpo, tem um princípio inteligente, que aí é que nós iniciamos o processo da mentossíntese, ou seja, a formação do pensamento, formação da mente. Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, porque baseados na troca de fluidos mentais multiformes, ou seja, de várias formas, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e as ideias alheias. Então, reforçando o tópico da aula passada, que nós conseguimos emitir pensamentos, radiações que influenciam o nosso semelhante, portanto, devemos pensar positivamente para que ele se transforme. E quando eu era criança, me ensinaram, fazia assim, quando tem uma pessoa que não gosta de você, você reza nas costas dela. Ou seja, você reze por ela, reze desejando bem por ela. E as pessoas amansavam, né? Mas não era porque eu rezava nas costas, mas porque eu pensava que as pessoas poderiam ficar bem, e aí elas acabavam se aproximando. E um fato na minha infância foi interessante, que uma das meninas que eu menos gostava, que era amiga de uma grande amiga na fase da adolescência, as meninas rivalizam por uma colega em comum nessa época, ela é minha amiga, não é sua, gente, aquela coisa de criança, né?
ela tinha muita amizade, nós duas perdemos a amizade com essa moça, e eu e ela fortalecemos uma amizade de 40 anos de idade, de amizade que nós temos até hoje. E éramos assim, o oposto, mas começamos uma a trabalhar com a ideia com a outra e hoje somos amigas ainda. O impulso, então, lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse, ante a necessidade do alimento esporádico e agora o desejo consciente. Quando nós falamos do período das cavernas, o homem, ele era um andarilho, um nômade. Não se preocupava com nada, a não ser se alimentar. Quando ele desenvolveu o sentimento afetivo e ele começou a ter filhos, a sexualidade aflorou, ele começou a sentir um certo afeto pelos filhos. E aí ele sentiu a necessidade de fixar o território, de defender o seu território, de garantir o alimento e, se possível, deixar um bem para o seu herdeiro. E isso nós trazemos incorporado até hoje na nossa estrutura, que é o que ele vai apresentar agora. Então, ante a necessidade do alimento esporádico, é agora desejo consciente. E, sobretudo, o anseio genésico, ou seja, de reprodução instintivo, que lhe sobrepunha a vida normal em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. Então, nos animais, tinha a primavera, a época do acasalamento. No inverno, no hemisfério norte, porque é a época que daria tempo do filhote crescer e depois hibernar, no caso dos ursos, na época do inverno. Aqui, nós tínhamos com os passarinhos, na época da primavera, os filhotes vão crescer antes de chegarem as chuvas, antes de chegar o inverno. Então, isso que era uma reprodução esporádica, determinada por gerada por um determinado período, agora começa a se tornar uma atração afetiva. Seja por afeto mesmo, seja por necessidade. De eu preciso ter uma companheira, porque vai cuidar do filho, o filho vai ajudar a defender a família, sei lá. Mas a afetividade se estabeleceu. Aparece assim a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência. E prefigura-se-lhe na alma a excelsitude do amor encravado no egoísmo, como o diamante em formação no carbono obscuro. Então, até o homem, até os animais, a idade da pedra, os primeiros hominídeos, nós éramos extremamente agressivos, predadores, basicamente predadores. Mas à medida que o afeto começa a se desenvolver, é como o amor vai entrando dentro daquela posse de egoísmo, porque o predador é um egoísta. Ele só quer saber dele, não quer saber do outro. Ainda trazemos um pouco de predador às vezes, queremos para nós só, né? Mas nós estamos em evolução, sabemos disso. Então, quando ele fala o diamante é inserido dentro da rocha ainda, é como uma gotinha de amor que começa a brotar dentro daquele egoísmo. E séculos, milênios e milênios serão gastos para que esse amor tome conta dessa rocha, né, que ainda muitas vezes somos nós. A morte física interrompe-lhe as construções no terreno da propriedade e do afeto, e a criatura humana, a iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita, cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto, porque ainda, quando no estágio primitivo da evolução, não tinha a mínima ideia do que seria o plano espiritual. O máximo que se desenvolveu lá na época das cavernas era atribuir forças sobrenaturais, criando um conceito de Deus lá ao elemento sol, o elemento lua, o elemento água, cultuando a natureza, né? Como se algo existisse. Isso é possível observar pelos desenhos que se fazem, que se encontram hoje nas rochas, de idades bem pregressas, né? Então, até hoje, nós sabemos que muitos espíritos
eles desencarnam e têm dificuldade de se adaptar no plano espiritual. Muita dificuldade. Porque não tem o devido preparo. Eu tenho uma experiência de um familiar que sempre teve uma religiosidade, não importa o rótulo, e sempre fazia suas preces, e eu tinha como uma pessoa extremamente religiosa. Quando chegou a época da sepultura, tinha um medo de morrer incrível. E um dia conversando, eu falei, mas a pessoa se manifestou e falou assim, nossa, eu vou acabar naquele buracão. Me assustou, porque alguém que falava tanto de Jesus, falar em buracão, eu falei, mas que buracão? Ela falou, não, acaba na sepultura. Eu falei, cadê Jesus? Ela falou, que Jesus que nada. Eu falei, nossa, conseguiu me enganar direitinho. Ou seja, conseguiu se enganar direito. Não vivenciou o verdadeiro Jesus, que nos dá força nesses momentos de desprendimento, para que a gente não fique tão aflito quando tivermos que passar por lá. É óbvio que vamos sentir saudade daquilo que deixamos e da família que ficou, mas também vamos nos adaptar a uma nova realidade, que é a nossa verdadeira realidade, né? Não é uma nova realidade, é uma velha realidade, né? A libertação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como obrigando-a à ocultação temporária entre os seus, para que lhe revitalizem as experiências, qual ocorre a planta necessitada de poda para exaltar-se em renovação do próprio valor. Então, o desencarne, o afastamento das pessoas queridas, nada mais é do que uma poda espiritual que nós temos. Lá nós vamos dar valor no que não demos e vamos voltar mais fortalecido, ansiando para nos reunir aquele grupo novamente, fazendo as correções necessárias para que a gente possa abrigar no coração novamente aquelas pessoas, né? Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhorie o corpo espiritual, nos círculos da consciência mais ampla, porque como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males, alegrias e as dores da caminhada. Nós não estamos só na encaminhada, nós encontramos companheiros que nos dão uma sustentação na alegria, na tristeza, para que possamos seguir. Mas a nossa evolução só nós faremos. Não adianta ninguém nos falar, olha, você tem que praticar o bem. Se isso não brotar do nosso interior, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Porque nós é que seremos construtores do nosso destino. E todos nós, que um dia fomos criados simples e ignorantes, fomos destinados à perfeição e à felicidade. Mas nós vamos ter que trabalhar para isso, tá? Quanto mais protelarmos, mais tempo vai demorar. Mas nós vamos chegar lá. Com mais tempo ou com menos tempo, nós somos eternos. Nós somos imortais, né? Pelo menos imortais não somos. Eterno é Deus. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica, de que foi alijado, que foi retirado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida a que é convocado, em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que lhe afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. O que André Luiz está nos contando aqui? Que ao chegar do plano espiritual, com dificuldade de adaptação, o espírito se revolta com o desencarne. Eu não merecia morrer, eu não queria morrer, e agora como vai ser? E os meus queridos do lado de lá? Os familiares aqui, dependendo de quão era querido, choram, 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 lamentam. Foi tão cedo, foi tão cedo. E aí se estabelece um vínculo. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar em que seu recuado pretérito, ou seja, recuado passado, aprendeu automaticamente a respirar, a viver
justaposto ao hausto e o calor alheios. Ele vai dar, então, o exemplo do que é uma simbiose, uma associação que é útil, que traz proveito para ambos associados. Começa tomando como base plantas. Revisemos a síntese. Assim, a simbiose entre os vegetais, como exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga. Na esfera dos líquens, em que as hifas ou filamento dos cogumelos. O que são as hifas? São essas estruturas, que parecem raízes. São pequenos filamentos que eles têm. Então, o que ele fala? Que as hifas vão se intrometer nas gonídeas ou células das algas e projetam-se-lhe no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios. O que são austórios? É uma estrutura fúngica, tipo de canal, que permite a absorção de líquidos e nutrientes da alga. Então, a alga vai nutrir essa estrutura também, sem se prejudicar, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. Então, aqui, mostrando as células da alga e os austórios que ele emite. Formam pequenos canais no meio da estrutura e ele vai absorvendo parte dessas moléculas. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que se dois líquens, ou seja, líquens o que é? É uma associação mútua, uma simbiose entre fungos e algas. A associação que dois líquidos, pode entender-se em ocorrências completamente novas. É que se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro com um talo comum, pelo fenômeno de parabiose ou união natural de indivíduos. Então imagine, eu tenho um líquen aqui, um outro líquen aqui, e no futuro, o talo dos dois vai se fundir e se tornar um só. Esse é um indivíduo, esse é outro, mas ele vai se unir e formar uma coisa só. Talvez venha aí da ideia do casamento indissolúvel, né? Da Igreja Católica, por exemplo, que fala a partir de agora vocês são um só. Talvez por isso aí, né? Então, estruturados por diferentes cogumelos, se encontram e vivem um ao lado do outro com talo comum. Fenômeno chamado de parabiose ou união natural de indivíduos. Aqui nós temos o exemplo de líquens com algas. Vocês já viram isso nas árvores. Associação, olhar bem na casca, você consegue ver essas vegetais. O cogumelo espalma-se-lhe a existência. Todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água e recolhe a absorção positivamente. O que está escrito aqui? Periodicamente, a água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, que é o nitrogênio, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Um se aproveita da substância química do outro, porém o outro fornece os elementos que o primeiro precisa. Então isso é uma associação, uma simbiose útil. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se cede outras. Então, nós podemos ter várias situações acontecendo dessa simbiose e são situações positivas úteis, associações úteis. Como se dá, por exemplo,
Muitas vezes com um trabalhador espírita dedicado ao bem e uma entidade espiritual que tem um trabalho com essa criatura. Os dois, em certos momentos, um nutre com um pensamento positivo e o outro traz uma mensagem positiva, os dois conseguem executar o trabalho. Na realidade, é uma associação útil, tá certo? A causa de Jesus. É um exemplo prático que eu vejo disso. Julgava-se antigamente na botânica terrestre que os líquens participassem do grupo das criptogâmicas, uma espécie, mas esse sujeito aí incumbeu-se de salientar-lhes a existência complexa. E Bournier e Bonnet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose. Esses dois autores, Bournier e Bonnet, foram os pais da simbiose. Eles têm um tratado que conta a história da simbiose lá nos primórdios do seu descobrimento, tá? Experimentando a cultura independente, e aí tem o primeiro, né? O segundo eu não achei foto, de ambos os elementos integrantes, cultura essa que iniciada no século findo, que não o passado, né, o outro, somente nos tempos últimos logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precária. Então, o que esses pesquisadores começaram a fazer? Eles desconfiaram que existia simbiose e tentaram pegar o fungo, separar e fazer a cultura. Tentaram pegar a alga, separar e fazer a cultura, já dominavam a técnica. E era sempre uma cultura infrutífera. Só no século passado é que isso foi possível concretizar essa cultura isolada. Mas eles perceberam que quando os dois estavam associados, a produção era muito mais intensa. Quando eles estavam separados, a vida dos dois se tornava muito frágil. Então, quando um trabalhador espírita desvia do seu compromisso mediúnico, a vida dele fica muito frágil. Os dois elementos não produzem tanto quanto poderiam. Então, nós, como grupo, podemos produzir muito mais do que como elementos separados, no mesmo propósito, no mesmo ideal. Quando um dá bem, o outro ajuda e socorre, e nós vamos fazendo uma corrente, tá certo? Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas, que guardam nos seus tubérculos, nas raízes, cujas nodosidades abergam determinadas bactérias do solo, que realizam a assimilação do nitrogênio atmosférico, processo esse pelo qual, aí um exemplo, a figura ficou de baixa qualidade, mas eu não achei outra, para exemplificar para vocês, às vezes a gente arranca uma plantinha e vê um monte de bolinha na raiz. Ali são nódulos de bactéria fixando nitrogênio. E esse nitrogênio vai ser essencial para a planta. A planta vai fornecer o que a bactéria precisa e a bactéria vai fixar o nitrogênio que a planta precisa. Então, tem alguns solos que são preparados com culturas de bactéria, pulverização de bactéria para melhorar a absorção do nitrogênio, para melhorar então a produção na lavoura. Essas plantas se fazem preciosas à gleba, ou seja, à terra, né? Devolvendo-lhe o nitrogênio despendido em serviço. Bom, isso é uma simbiose útil, que a gente pode ter na mediunidade, nós podemos ter no centro espírita uma associação útil dos seus membros. Mas nós temos também a simbiose exploradora, que isso acontece frequentemente entre os seres humanos, né? Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquidáceas. O que são micorrizas? São micro-raízes que vocês estão vendo aqui, tá certo? Essas são as micorrizas, em que o cogumelo aparece como sendo o invasor da raiz da planta. A orquídea, na realidade, ela não penetra na planta, ela se sustenta na planta. Você encosta a orquídea num coqueiro, ela vai, põe as raízes dela, mas não suga nada do coqueiro. Ela, na água da chuva, ela se alimenta, no orvalho ela se alimenta, com a luz solar ela se vira. Mas nessa situação é um fungo que vai se alojar dentro da raiz dela e fazer um cogumelo
sugando os seus nutrientes. Aí você tem um exemplo de um cogumelo parasitando um vegetal qualquer. Então ele é um invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se de algum modo às disposições assaltantes, encontrando por vezes a morte, quando persiste este ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Quem já viu essa situação? Isso é muito comum nos pastos, né? Isso aqui é uma cidade que chama erva de passarinho. Ela dá uma frutinha que o passarinho come, e o passarinho, conforme vai defecando, está voando, cai essas fezes nas árvores, e essa erva se aloja no tronco da árvore, cria esses filamentos todos, faz essa massa vegetal, suga toda a energia da planta, mata a planta e depois ela morre, fica uma copa amarela em cima, de fios amarelos, parece fios de ovos, né? Bem fininhos, todos em cima, e seca a planta. Lógico que ela morre também, mas ela seca e mata a planta. Isso é uma coisa, quando pega uma infestação dessa numa plantação de árvore, é um terror, tá? Neste acontecimento, como assinalou Cowley, um outro pesquisador, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo. Então ele gera uma doença na planta que leva à morte. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, e as algas que se alojam no plasma das células que atacam, como acontece aos protozoários e esponjas, tubelários e moluscos, os quais se implantam seguros. Então, algas que têm essa possibilidade, aos protozoários, na doença de Chagas, nas parasitoses humanas. O que são os parasitas humanos? A não ser vermes que vão tirar a nossa saúde, que vão levar os nossos nutrientes, impedir, por exemplo, o desenvolvimento de uma criança. E para quem não sabe, olha aqui as esponjas tubelários. Os tubelários são as solitárias, a da ameba a gente tem lá aquelas giardizes e todas aquelas as parasitas que nos acometem. E para pegar parasita, gente, todo mundo pega. Tem ovo de verme até no ar. Não é só na verdura, não. Uma vez, quando eu estava na faculdade, a professora explicou isso, me impressionou. Ela falou, tem ovo de verme em tudo quanto é lugar. Ela trabalhava. Se passar e fizer uma coleta aqui, ela acha ovo de verme. Então, nós devemos tomar vermífugo todo ano para eliminar esses parasitas. Embora, conforme vão ficando adultos, a gente adquire alguma resistência contra eles. Mas se você tiver uma dor abdominal, você vai ao médico especialista e ele fala, quando foi o último remédio de verme que você tomou? A primeira suspeita dele é verminose, porque nós temos verme em tudo quanto é lugar, tá? São parasitas que são exploradores, né? Agora, o pior são as simbioses da mente. Essas são terríveis. E aí, podemos começar? Acho que não. O que vocês acham? Vamos parar aqui? Deixar todo mundo veio para ver a simbiose de mente e eu vou deixar para a semana que vem. Então, convido a todos vocês a estarem conosco na semana que vem para estudar a parte da simbiose da mente, que é simplesmente fascinante. André Luiz é maravilhoso nessa explicação.